Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui juntos para mais uma aula, mais um encontro, mais uma live, mais um bloco para falar sobre o incrível mundo hoje da progressão aritmética. Só que aqui, hoje a gente está naquela aula de 30 minutos, aquele bloquinho de 30 minutos de chulapa. E assim, com 30 minutos, a gente tem que ser efetivo. Se eu parar aqui para analisar a teoria e o conceito de PA, vai passar 30 minutos e vai ser isso. Então o que eu vou fazer? Eu separei duas questões parrudas que meio que navegam por todo o espectro da PA, certo? Duas questões que vão precisar basicamente de tudo que existe em PA. E aí vai ser legal que eu vou mostrar essas questões e durante a resolução delas eu vou explicando tudo que vocês precisam saber. Então eu consegui aliar tudo em uma coisa só. Resolver a questão, mostrar a teoria e avançar arrepiando geral, certo? Então vem comigo já na tela, direto ao ponto hoje, direto ao ponto. Ele fala, para a modernização dos navios de sua frota, uma empresa, não Alexandre Frota, né? Imagina os navios do seu Alexandre Frota. Uma empresa realizou nos anos de 2020 a 2022 investimentos anuais conforme a apresentação no quadro a seguir. Considerando-se que o crescimento anual dos investimentos observado nesse período se mantenha constante pelos próximos anos, o valor total previsto para ser investido por essa empresa em bilhões de reais nos anos de 2020 a 2029 é de... E bom, vamos lá. Você leu essa questão, ele falou que o que foi investido de 20 a 22 está aqui, ele falou que esse crescimento anual no investimento vai se manter, e ele quer saber quanto que vai ser investido ao todo quando eu analisar de 2020 a 2029, cuidado, de 2020 a 29 são 10 anos, tá? Muita gente pensa, até 2029 foram 9 anos. Não, conta o 2020. Então, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ao longo de 10 anos. Tá. Se olhou para essa questão na prova, você vira e fala, é PA? Não, não vai falar PA, certo? Nesse momento você olhou e falou, é PA, mas por quê? Porque o tema da aula é PA, e aí eu vou falar do quê? PG? Só pode ser PA. Mas na prova, quando você vê essa sequência, você não sabe ainda sobre o que ela trata, tá? É uma sequência. E a gente vai ter que analisar se o que eu tenho aqui é uma PA ou é uma PG, beleza? Ou até uma sequência qualquer, pode ser uma sequência que eu não faço ideia do que acontece, uma sequência meio randômica. Então o que você vai fazer para descobrir? Primeiro você vai testar se é PA e vai ver o quanto que sobe de um termo para o outro. Então, pega o 82 menos o 54, diminui a letra porque assim tá grande, achei que tá grande, continua, agora tá bonitinho, e em roxo ficou meio estranho. Então, 82 menos 54 vai ser igual a 28. Confere, produção? Então, daqui para cá, subiu 28. Vamos ver se esse padrão se mantém aqui embaixo. Do 82 para o 110, vou fazer 110 menos 82, que, pasmem, vai dar 28 também. Então, daqui para cá aumentou 28, daqui para cá aumentou 28, a lousa está escondendo os nossos números, eu vi agora, vou deixar aqui desse lado melhor, ou seja, eu sei que é uma PA. Pedro, e o que é uma PA? PA é uma sequência em que de um termo para o outro eu sempre somo um número constante. Então eu já vi que é PA, porque de um termo para o outro está sempre somando 28, então é uma PA. E eu sei também que essa nossa PA, ela tem razão igual a 28. O que é a razão da PA? É justamente o número que eu somo de um termo para o outro. Belezinha? Estão comigo? Show. Agora, toda PA, ela vai ter 3 elementos importantes para você analisar, tá? Tudo que você for calcular de PA vai se basear na análise de 3 elementos importantes. Quais são eles? A razão da PA, o que eu chamo de A1, na verdade não eu, mas a matemática, chama de A1, e o que é o A1? O A serão termos da nossa PA e esse índice é a posição do A1, então, posição do termo. Então, A1 seria o primeiro termo,
A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, A10 o décimo termo, AN o enésimo termo. Neste caso, a nossa progressão ela começou em 2020 e em 2020 o investimento foi de R$ 54. Então já sei que o nosso A1 é R$ 54. E outro elemento importante é o N. E o que é o N? O N vai ser o número de termos da minha PA e que no nosso caso, como eu vou analisar de 2020 a 2029, são 10 valores, ou seja, 10 termos. Então, quando você vê que você tem uma PA para analisar, você já vai ficar interessado nestes valores aqui. Qual é a razão dessa PA? Disparado, a informação mais importante é a razão. Qual o primeiro termo da sua progressão, no caso 54, e qual o número de termos, no caso 10, tá certo? Pedrão, o enunciado sempre vai me dar todas essas informações? Não necessariamente, tá legal? E muitas vezes você vai ter que usar as fórmulas de PA ou as informações do próprio enunciado para descobrir cada uma delas. Tanto que, se você for pensar bem, o enunciado ele não tinha me dado a razão da PA. O enunciado não deu. Eu tive que olhar o quanto aumentava de um termo para o outro para perceber que essa razão era 28, tá legal? Assim como tive que olhar do 2000 ou 2029 para perceber que o número de termos é 10. Então todas essas informações você vai tirar do contexto da questão, sempre lembrando o que cada uma representa. Até aqui. Tranquilidade? Crises? Aí vamos lá. Você identificou que é uma PA, você identificou os parâmetros importantes para calcular tudo que você quiser nessa PA, agora você vai precisar lembrar das fórmulas de progressão aritmética. São duas, e essas fórmulas são importantes porque elas já vão te dar uma pista do que você está querendo descobrir, certo? Você vai olhar para a questão, você conhece as duas fórmulas e você já vai ter uma noção do que a questão quer. Então, vamos lá. Aqui em casa tá a festa dos gatos, o Joey tá miando, agora o Snoop, é uma loucura. Então se estiver vazando áudio, são os gatos. Vamos lá. Progressão aritmética. Já falei, eu tenho o nosso A1, primeiro termo da nossa progressão. Estes termos vão somando e subindo. Eu tenho o A2, o A3, o A2, o A3, e isso vai continuar até um elemento qualquer que eu vou chamar de AN. Quem é o AN? O termo que você quiser, tá legal? Então o AN pode ser o 10º termo, aí no caso o N seria 10. O AN pode ser o 20º termo, no caso o N seria 20. Então aqui a gente está trabalhando com o primeiro termo, o segundo, o terceiro, até chegar num enésimo, que é o termo que eu quiser, tá legal? E a gente sabe que de um termo para o outro, a gente sempre vai somar a nossa razão. Soma a razão. Repara que aqui a gente já tem todas as informações de PA. O A1, o primeiro termo, ou qualquer outro termo, a razão e o AN, que indica que essa minha progressão tem um total de N termos. Então, se eu analisar quantos termos eu tenho aqui, eu vou perceber, obviamente, que é um total de N termos, justamente por isso que o último é o enésimo. Tá lá, certo? Agora, existem duas fórmulas que você tem que saber em progressão aritmética. A primeira fórmula, e a que vai ser mais utilizada, é a fórmula que vai calcular o nosso AN, o enésimo termo, tá? Como que vai ser essa fórmula? Já vou direto ao ponto. Você vai pegar
o primeiro termo, o nosso A1, e vai somar algumas razões, certo? Você vai pegar o A1 e vai somar algumas razões. Pedrão, quantas razões eu vou somar? Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Deixa eu pintar isso aqui de vermelho. Tá. Então lá, vamos pensar juntos. Eu sou A1, certo? Estou aqui, eu sou A1. Aí eu somo uma razão. Sou A1, eu somo uma razão, eu viro o A2. Somo outra razão, eu viro o A3. Então sempre que eu somo uma razão, eu mudo de termo. Eu já sou o A1. Eu já sou o A1. Para virar o A2, eu tenho que somar uma razão. Se eu sou o A1, para virar o A3, eu tenho que somar duas razões. Na primeira eu vou para o A2, na segunda eu vou para o A3. Se eu sou o A1 e eu quero virar o A5, eu tenho que somar quatro razões, porque eu sou o A1. Na primeira razão, virei o A2, A3, A4 e A5. Último exemplo, se eu sou o A1 e eu quero virar o A10, eu vou precisar somar 9 razões. Por quê? Eu sou o A1, primeira razão, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Ou seja, você sempre vai somar aonde você quer chegar, a posição que você quer chegar, menos uma razões. Por quê? Porque você já está no primeiro termo. Então vamos lá. Se você quer descobrir o segundo termo, você soma uma razão. Se você quer descobrir o quinto termo, você soma 4 razões. Se você quer descobrir o 10º termo, você soma 9 razões. Então sempre você vai somar o número que você quer chegar menos 1, porque você já está no A1, razões. Por isso que a nossa fórmula vai ser, eu pego, para descobrir o AN, eu vou pegar o A1 e vou somar N menos uma razões. Já vou corrigir. Eu pego A1 e somo N menos uma razões. Pedrão, não tinha que ser N. Não, porque eu já estou no A1. Ao somar a primeira razão, eu viro o A2. Ao somar a segunda, eu viro o A3. Ao somar a quarta, eu viro a terceira, eu viro o A4. Então sempre é uma razão a menos. E essa é a nossa primeira fórmula de PA, a fórmula do termo geral. Pedrão, quem é o termo geral? O AN, pô. O AN é o nosso termo geral. Por que termo geral? Porque A é termo e N é uma posição qualquer. É um enésimo termo. Pode ser o segundo, o terceiro, o 10º, o milésimo, só jogar no N. Quero descobrir o milésimo termo. Jogo o N valendo 1000. O A1000 vai ser o A1 mais 1000 menos uma, 999 razões. Ponto. Agora, existe uma outra fórmula de PA, que é a fórmula da soma dos termos. A soma dos termos. E o que é a soma dos termos? É fazer o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5 até o enésimo. Isso que eu quero dizer com soma dos termos. Beleza? Eu estou somando todos os nossos termos da PA. E aí, neste caso, a gente vai ter uma formulinha que é a soma dos N termos. Repara que, de novo, eu tenho N na jogada, porque eu posso somar só o primeiro termo, posso somar os 2 primeiros, posso somar os 3 primeiros, os 10 primeiros e por aí vai. E a soma dos N termos vai ser o A1, o primeiro termo, mais o AN, o enésimo termo, vezes N dividido por 2. Então você pega o primeiro termo mais o último termo, multiplica pelo número de termos que você tem e divide por 2.
E com essas duas fórmulas e um pouquinho de pensamento, você resolve qualquer problema de progressão aritmética. Inclusive, esse já é o nossa lousa resumão de PA. Quem quiser dar um print aí, tá lindo. Enquanto eu sou tusso que eu tô morrendo. E agora, com isso na cabeça, vamos voltar para a nossa questão. A questão, ela deu pra gente uma PA de primeiro termo 54, razão 28 e número de termos 10. Mas o que ela pediu para a gente calcular é o valor total previsto para ser investido pela empresa em bilhões de reais nos anos de 2020 a 2029. Ou seja, ele quer a soma de todos esses valores. Quanto investiu em 2020, mais 21, mais 29 e daí em diante. Então, o que ele quer que a gente calcule nessa questão na prática é a soma dos 10 termos da nossa PA. Essa é efetivamente a pergunta da questão. E com essa pergunta em mente, nada mais justo do que a gente ir para a resolução. Só que aqui nessa lousa não cabe. Vou vir em outra rapidinho. Faço assim. Tiro isso. Jogo aqui. Seleciono todo mundo. Mando um 50 no tamanho. Show. Seleciono aqui. 50 no tamanho. Show. E vamos lá. Essa é a nossa PA. Eu quero calcular a soma dos 10 termos. Como que é a fórmula da soma dos termos da PA? Acabamos de ver. Vai ser o primeiro termo, o A1, mais o último termo. Quem é o último termo? Pô, se são 10 termos, o último termo é o 10º termo, o A10. Vezes o número de termos, são 10 termos, dividido não era isso que eu queria, claramente. Dividido por 2. Acabou. A questão só quer que eu calcule isso. Aí você olha e fala, Pedrão, facinho, já era, matamos, deixa comigo. Aí o cara vai fazer o cálculo, na malandragem, ele fala, o A1 tá lá no texto, é 54, mais o A10, opa, peraí, eu não sei quanto vale o A10. Repara, a gente não sabe qual foi o investimento em 2029, porque a tabelinha parou em 22. Pedrão, e agora, como que eu descubro o A10? Vou até jogar para cá. Ué, o A10 é um termo geral. Você vai descobrir pela fórmula do termo geral, que a gente viu aqui no começo. Opa! O nosso A10, o 10º termo, ele vai ser igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Estou só reescrevendo a fórmula usando o N como 10. Repara que essas duas fórmulas são basicamente as duas que a gente viu na outra tela. A única coisa é que eu estou jogando nelas o N valendo 10, porque eu estou trabalhando com uma situação em que eu tenho 10 termos, tá? Vou até pintar aqui tudo em vermelho. O que está em vermelho aqui é o que está em vermelho na nossa resolução, que é basicamente o N que vale 10. Esse N, às vezes, aparece como um índice, o 10º termo, às vezes aparece como ele mesmo, 10. E aí, baseado nessa fórmula, vamos calcular o A10. Eu sei que o A1 é 54, eu sei que o N vale 10, eu sei que o 1 é 1 mesmo, isso já veio colocado, e eu sei que a razão é 28. Então, o nosso 10º termo vai ser 10 menos 1 dá 9, vai ser 54 mais 28, mais 9 vezes 28, perdão,
Para fazer 9 vezes 28, é mais fácil você fazer 10 vezes 28, 280, menos 28, 252. Beleza? Eu fiz 10 vezes o 28 e depois tirei 28, porque eu queria só 9 vezes. Traquinagem para conta. E aí somo os 54 que eu tenho, vai dar 306, confere? Confere, 306. Descobri que o A10 vale 306, agora sim é só substituir na de baixo. 306 no lugar do A10. E com isso a gente calcula a nossa soma dos 10 termos. Vai ficar 54 mais 306 vai dar 360. Nesse 4 vem para cá, vira 10. Vai ficar 360. 360 vezes 10 sobre 2. E ficou facinho, né? Porque 360 vai ser 360 vezes 10 vai ser 3.600 dividido por 2, 1.800, aquele 600 que eu cliquei errado. 1.800 é a soma dos 10 termos, resolvida a nossa questão, e é o valor que ele queria, 1.800, e já vou escrever aqui, 1.800. Tá lá, 1.800. Só que o herói olha para isso e fala assim, ai, Petra, mas não tem alternativa a 1.800. Ainda bem, porque se tivesse você marcasse, estaria errado. Lembra que a gente sempre fala, antes de assinalar, lê qual era a pergunta da questão. Neste caso, repara, a nossa tabela está em milhões. Então, este resultado está em milhões. Faltou acento, faltou. Só que ele quer saber em bilhões. Então, 1.800 milhões vai ser equivalente a 1,8 bilhões. Cuidado, se tivesse uma alternativa com 1.800, ela estaria errada. Beleza? Tranquilo? Questãozinha linda, coisa bonita, certo? Coisa bonita. Repara que eu usei as duas fórmulas de uma só e prometi que teriam duas questões. Tô frenético porque já tá batendo horário e eu não posso estourar. Então bora para a próxima saideira de hoje. Só que é o seguinte, eu vou jogar a questão na tela e eu quero hoje uma diferença. Eu quero que você pause o vídeo, eu vou jogar a tela, você pausa o vídeo e tenta resolver a questão sozinho. Terminou, você dá play no vídeo e assiste a resolução, combinado? Então, tá lá a questão, pause o vídeo, tente resolver, depois você dá play e vai para a resolução. Eu não vou ficar aqui esperando, vamos direto para o que interessa. Ele fala, no primeiro dia de agosto foram registrados 180 reclamações num órgão de defesa do consumidor. No dia seguinte foram registradas 184. Supondo-se que há reclamações todos os dias e que cada dia tenha 4 reclamações a mais, então 188 e por aí vai, o que já é o suficiente para a gente saber que isso é uma PA de razão 4, já que a cada dia sempre é 4 a mais que o dia anterior. Durante todos os 31 dias do mês de agosto, o total de reclamações registradas foi, galera, delícia, delícia. É uma PA. Eu sei que o primeiro termo é 180, porque ele disse. Eu sei que a razão é 4, porque ele disse. E eu sei que o número de termos é 31. 4 porque ele falou que de um dia para o outro sempre aumenta 4. 31 porque ele quer saber durante os 31 dias do mês de agosto. E na prática o que ele quer é a soma. Quantas reclamações teve ao longo dos 31 dias
do mês de agosto, desde o primeiro dia, o A1, até o último dia de agosto, o 31º dia. Então, basicamente, a questão é clara ao dizer para a gente que ela quer a soma dos 31 termos da nossa PA. A gente já viu a fórmula e sabe que a soma dos 31 termos vai ser o A1 mais o A31 vezes 31, tudo sobre 2. Coisa linda de se ver. Só que neste momento, ou do inglês in this moment, a gente sabe que o A1 ele vale 180, só que a gente não sabe o valor do A31, porque o enunciado não contou. E a gente vai ter que calcular isso. Como que eu calculo o A31? Fórmula do termo geral. Então, aqui embaixo, o A31 vai ser igual ao A1 mais 31 menos 1, N menos 1, vezes a razão. Substituindo os nossos valores. O A1, 180, 31 menos 1 vai dar 30, a razão é 4. Então, continuando este cálculo aqui, vai ficar 31 menos 1 dá 30, vezes 4, continha tosqueira, 4 vezes 3 dá 12, com 0, 120, 120 mais 180 vai dar 300. Confere, produção? O nosso A31, ele vale 300. E agora que eu sei o A31, é só jogar na fórmula da soma dos N termos. Vai ficar o A1, 180, mais o AN, 300, o A31, vezes 31 sobre 2. Estão comigo? A questão nem pode mais ser chamada de questão de PA, virou questão de continha. E vai ficar 180 mais 300 vai dar 480. E eu tenho basicamente 480 vezes 31 dividido por 2. Recomendo que você faça primeiro a divisão para depois fazer a multiplicação, porque divisão diminui o número. Então, 480 dividido por 2, 480 dividido por 2, vai dar 240. E aí tudo se limita a fazer 240 multiplicado por 31, que já vai dar 7.000. Fiz a conta, eu queria falar, estou ansioso. Isso vai dar 7.440. Tá certo isso? Tá certo. E 7.440 é a soma dos 31 dias de agosto. Foi justamente o que ele perguntou. A nossa resposta alternativa B, mostrando que caiu o PA SES Gran Rio é B, né? Uma foi B, a outra foi B. É lógico que você não vai levar isso a sério, mas está resolvida as duas questões muito parecidas, mesma estrutura, e aqui é sem novidade. Essa é a estrutura clássica de qualquer questão de PA. É isso. Esse roteirinho, ele vai pedir a soma, você tem que descobrir o AN para fazer a soma usando todas as nossas formas. Tranquilidade? Crises? Então, senhoras e senhores, está lá com isso eu finalizo a aula de hoje e talvez pela primeira vez na história do Que-Concursos, respeitando o tempo limite da live. Então, se também não dava para interagir, só foi por isso. Se não estava conversando com vocês até agora. Então, senhoras e senhores, um beijo enorme. Espero do fundo do coração tenham gostado e entendido a aula. Até uma próxima e tchau. Valeu!